turma do primeiro ano da odontologia FOB-USP do ano de 2020. Essa é uma aula prática da Bioquímica 2 sobre saliva. Então, o título da aula, conforme vocês vão poder acompanhar no roteiro, que está disponível no e-disciplina, é Análise Quantitativa e Qualitativa da Saliva. Qual que é o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo é revisar os componentes salivares, orgânicos e inorgânicos, assim como a água e suas funções, e vocês aprenderem como fazer o fluxo, análise do fluxo salivar e ter uma noção de como análises salivares químicas são realizadas. Para essa atividade, vocês devem realizar a análise do fluxo salivar não estimulado e estimulado em casa. Aí eu vou ensinar para vocês como fazer isso. E aí vocês vão tabular esses valores em uma planilha, colocar essa planilha no Word para montar um relatório, onde vocês vão descrever os valores de fluxo salivar, tanto os fluxos não estimulados quanto os estimulados de cada colega que conseguir coletar do grupo. E também vocês devem descrever os experimentos que eu vou fazer aqui hoje. Vocês não vão replicá-los em casa porque vocês precisam de vidrarias e reagentes que vocês não têm. E aí, a partir dessas análises que vocês vão descrever, os resultados que nós vamos demonstrar aqui, vocês devem explicar a função e a importância dos parâmetros avaliados nessa aula em relação à saúde bucal. Então, nós vamos fazer 6 experimentos, conforme vocês podem ver no roteiro. O primeiro deles é a medição do fluxo salivar. Na sequência, nós vamos inverter um pouquinho, a gente já vai determinar o valor de pH. Aí nós vamos avaliar a parte orgânica da saliva no experimento 2 e 3. Nós vamos identificar as proteínas, identificar os carboidratos. Aí no experimento 5 nós vamos identificar a presença de cálcio e no 6 testar a capacidade tamponante da saliva. De antemão, então, eu agradeço a Marielle que está filmando. Eu estou sem máscara no momento para facilitar o entendimento de vocês no áudio, tá? Seria diferente de uma aula presencial onde eu poderia repetir passo a passo. Bom, estou com luvas e eu tenho alguns instrumentos e materiais aqui, então vou apresentar para vocês. Eu tenho um becker de plástico, uma proveta de vidro graduada 10 ml, que já tem a saliva coletada, tenho tubo J10, potinho J10, S saliva C controle. Eu tenho parafilmes, que são plásticos que a gente usa para estimular a saliva. E eu tenho uma fitinha de pH que eu vou mostrar para vocês, além da piceta. Então, a primeira etapa é medir o fluxo salivar. Nós temos duas técnicas. Eu posso usar uma vidraria graduada, confiável, que não é o caso do becker, mas é o caso da proveta e o caso do balão. Então, aqui eu já estou medindo direto o fluxo, só medindo o volume pela proveta. Mas não vai ser o caso de vocês, porque vocês não vão ter essas vidrarias em casa. Então, vocês vão coletar a saliva no potinho, no copinho plástico, o mais leve possível, tá? Quanto mais leve, melhor, porque isso pode ter interferência dependendo do volume de saliva que você coleta. E vocês vão pesar esse pote antes e depois. Como a saliva ela é 99% água, então a gente consegue converter densidade, que é 1 grama para 1 ml. Então a gente consegue converter peso em volume, considerando que a densidade da saliva é similar à água, então é 1 grama para 1 ml. É essa técnica que vocês vão aplicar. Vocês vão medir 2 tipos de fluxo, o não estimulado e o estimulado. Lembrando que quais são os parâmetros de normalidade? O não estimulado entre 0,3 a 0,4 ml por minuto, aproximadamente, e o estimulado entre 1 a 2 ml por minuto. Então, para medir o fluxo, eu devo padronizar o horário de coleta, afinal o fluxo, o volume de saliva produzido ao longo do dia pode ser variável, lembrando que de manhã o volume é pequeno, vai aumentando o fluxo conforme o dia vai se prolongando, vai andando,
O pico é à tarde, vai diminuindo até a noite, quando chega em níveis bem basais, quase no período noturno, zero saliva. Então o fluxo salivar ele segue um ritmo circadiano. Então eu tenho que padronizar o horário da coleta e indicá-lo clinicamente quando eu tenho um caso clínico onde eu tenho suspeita de hipossalivação. E aí eu faço a mensuração mais de uma vez, sempre padronizando o horário. De preferência, então, ou 2 horas após o café da manhã ou 2 horas após o almoço. Lembrando que após o almoço, o período da tarde é um pouco mais elevado o fluxo salivar. Então, o fluxo salivar não estimulado, simplesmente a pessoa senta confortavelmente no ambiente refrigerado, de preferência sem ninguém estar em contato direto com essa pessoa para ela se sentir à vontade e não inibida. Você vai pegar o pote, vai pesar, anotar o peso, vai dar para a pessoa e ela vai simplesmente abaixar a cabeça e deixar relaxar sem ficar conversando, nada. Ela ali, naquele momento, só ela deixar a saliva escoar pelo copinho. Então, a saliva vai escoar pelo potinho. Assim que o tempo for finalizado, você pesa e aí você mede o antes e o depois, compara, subtrai e a partir daí você converte grama em ml. Como o fluxo salivar não estimulado ele é baixo em comparação ao estimulado, a gente dá um tempo geralmente de 10 minutos de coleta. Então a gente deixa ali um tempinho, 10 minutos, acabou, e aí vai pesar. O fluxo estimulado ele é maior, então como que eu faço isso? Eu vou pegar, eu posso estimular tanto quimicamente quanto mecanicamente. O quimicamente a gente esquece que a gente não vai fazer assim. Lembrando que dependendo do estímulo, o fluxo pode ser um pouquinho diferente e a composição da saliva também. Aqui a gente usa esse parafilme, que é um plastiquinho que fica grudado no papel. Então quando vocês participam da aula, vocês vão mascar esse plastiquinho aqui. Se em casa vocês não vão ter esse parafilme, então vocês vão usar chiclete. Aí vocês padronizam o chiclete sem açúcar, do mesmo sabor para todo mundo, para padronizar pelo menos dentro do grupo a mesma condição. Porque obviamente dependendo da consistência, do sabor do chiclete, do volume, isso pode ter uma interferência. E aí vocês vão colocar na boca, mascar durante 1 minuto. Aí vocês cospem esse excesso de saliva e a partir desse 1 minuto vocês começam a contar o tempo. Só que diferentemente do não estimulado, que eu vou coletar por 10 minutos, aqui serão 5 minutos. Porque o fluxo é maior, então em tempo menor eu consigo um volume adequado para medir o pote depois e comparar com antes. Porque se o volume for muito pequeno, às vezes não está dentro da sensibilidade da balança e você não consegue detectar a diferença do antes para o depois. Bom, mascou 1 minuto, aquele chiclete cuspiu, a partir desse momento conta, pode continuar mascando e cuspindo. Aí a mobilidade pode ser mais tranquila, mais livre, diferente do fluxo não estimulado que você fica quietinho deixando escoar ali. Ele sofre mais interferência do ambiente que você tá, né? Isso eu discuti na aula com vocês. O fluxo estimulado já é mais tranquilo de coletar. Então você vai mascando, cuspindo e aí ao final de 5 minutos parou e eu vou medir, tá? Então eu vou mostrar dos 2 jeitos para vocês. Esse aqui a gente coletou antes dessa saliva. A gente coletou, na verdade, usando um funil e uma gaze que vocês não vão ter para poder eliminar a espuma que fica. No caso de vocês, bom, vocês não vão medir por esse método, mas se tivesse uma espuminha aqui, vocês desconsiderariam a espuminha. Tá? Vai medir onde tem líquido mesmo. Se vocês olharem bem aproximadamente aqui, eu vou colocar aqui para ficar melhor, porque às vezes a gente balança. Vocês vão ver que tem aproximadamente aí 6,9 ml de saliva, tá? Essa saliva ela foi coletada durante 5 minutos e é uma saliva que foi coletada sob estímulo, usando esse parafilme. Então, aqui é simples medir o fluxo salivar, é dividir esse volume, que a gente usou uma proveta, que é super confiável, 6,9, vamos aproximar para 7, só para facilitar nossa conta, tá? Porque isso não vai mudar muito aqui, porque está dentro da normalidade. Então, 7 ml dividido por 5 vai dar, então, 1,4 ml por minuto. Lembra que eu falei para vocês? O fluxo salivar estimulado tem entre 1 a 2 ml por minuto. Perfeito. Essa pessoa aqui tem o fluxo salivar estimulado adequado. Bom, como que a gente vai fazer em casa? Então, vamos lá. Eu vou usar uma balança, que nem essa aqui que está aqui. Claro que essa aqui é de laboratório, a de vocês vai ser uma balança culinária, se vocês tiverem.
Eu estou ligando ela aqui e eu vou tarar, vou zerar a balança. Zerei, medi aqui o peso do potinho antes. Então deu aproximadamente 15,7. Aí eu vou coletar a minha saliva, seja ela estimulada ou não estimulada. Então eu vou precisar de 2 potinhos, um para cada um. Vou fingir que essa água aqui é minha saliva. Vou colocar um tanto aqui. Sei lá o que vai dar desse fluxo aqui. Coletei durante 10 minutos esse fluxo aqui, fingindo que a água é saliva. Eu vou pesá-lo depois. Findados os meus 10 minutos de coleta de saliva não estimulada, eu vou colocar aqui. Vamos ver quanto que vai dar, se eu vou superestimar ou subestimar meu fluxo. O peso aqui deu 28,78. Então, inicialmente tinha dado 15,7, agora deu 28,78. Aproximadamente aqui, vou fazer de cabeça, deu uma diferença de 13 gramas. Considerando então que eu subtraí o peso final pelo inicial e deu 13 gramas e eu vou converter grama em ml, então aqui eu vou ter 13 ml, eu converti grama em ml, 13 gramas, 13 ml. E eu vou dividir por 10, porque foi o tempo que eu tô fingindo aqui que eu coletei durante 10 minutos, tá? Dividindo 13 por 10 vai dar 1,3 ml por minuto. Se for não estimulado, essa pessoa tem uma hipersalivação, porque tá bem acima do padrão. Se for estimulado, porque eu fingi, aí tá dentro do padrão, que é entre 1 e 2, tá? Se fosse não estimulado, essa pessoa estaria produzindo muita saliva. Bom, então é assim que eu gostaria que vocês fizessem em casa para quem tiver essa chance. Ah, se no grupo tem 5, só 2 conseguiram coletar, ótimo, é quem conseguir. Mas é legal porque você vai saber o seu próprio fluxo salivar, tá? Então, aquela ideia, pesei o pote antes, anotei o valor. Coletei a minha saliva, pesei de novo, anotei o valor. Óbvio que o valor final vai ser maior que o inicial. Eu vou subtrair isso em peso em grama. Eu vou pegar essa diferença em grama, transformar em ml, simplesmente 13 gramas, 13 ml. E eu divido pelo tempo de coleta, assim eu consigo o meu fluxo salivar. Bom, aí com a minha saliva, isso é o que vocês vão fazer em casa, é o único experimento que vocês vão fazer, cada um medir o seu fluxo, não estimulado e estimulado. Mas eu já vou liquidar esse primeiro, então esse primeiro experimento foi realizado, tá? E eu vou realizar o quarto experimento agora, que é a determinação do pH. Existem várias maneiras de determinar o pH. Uma maneira bem simples e meio semi-quantitativa, porque ela não é muito precisa, é medir com a fitinha de pH, que é o que a gente faz no laboratório com vocês. A gente tem gradações de cor correspondente aos valores de pH, variando de 1 a 7 e de 7 a 14. Aí a gente coleta a saliva, coloca no J10, imerge a fitinha dentro, espera absorver todo o líquido até o último quadradinho desses 4 que a gente tem com cor aqui, e aí o resultado final a gente compara usando esse controle que a gente tem aqui, esse gabarito. Eu vou fazer isso com a saliva e vou fazer isso com água. Essa água aqui é uma água deionizada, ela é uma água altamente, ela é tratada aqui no laboratório com um deionizador, então ela é uma água puríssima, tá? Geralmente o pH dela é um pouquinho mais baixo, nós vamos ver agora. Geralmente em torno de 5, entre 5 e 6. Então, colocamos água aqui no meu controle. E eu vou colocar a saliva no potinho da saliva. Isso não tem como fazer em casa. E aí uma fitinha para cada um, eu vou imergir aqui, ó. Esse é o controle, água. Deixa eu molhar aqui mesmo, toda essa parte que tem cor. E esse é o meu controle saliva. Outra maneira de a gente medir o pH é usando um pHmetro, que tem um eletrodo específico para medir o pH acoplado a um potenciômetro, que vai medir então o pH de qualquer solução, desde que anteriormente eu mensure e calibre esse equipamento. E, geralmente a gente usa padrões de 4
e 7. Então, pH 4 e 7. Calibrando o equipamento eu consigo. E eu consigo medir com o pHmetro com uma precisão até 2 casas decimais. Então, é um método altamente preciso. Esse aqui, se vocês olharem o gabarito, ele mede a cada uma unidade. Então, ele não é muito específico, é por cor. Então, também é um método que está sujeito a uma interpretação do indivíduo. Então, o método não é muito quantitativo. Bom, vamos lá. Já deu o tempo aqui. Agora eu vou pedir para você aproximar. Esse é os da saliva. E esse é o da água. A gente consegue perceber nitidamente a diferença de cor, onde a água ela está aproximadamente 5, eu diria entre 5 e 4, mais para o 5, se a gente comparar aqui os quadradinhos das cores, e o da saliva 7, certinho. Tá até um pouquinho mais de 7, vamos ver, não, é mais para 7, ó, porque se eu comparo aqui, ó, o verde dele não é um verde tão escuro, mas estaria ali um pouquinho mais de 7. É um método não preciso, mas eu tenho uma noção de que há uma diferença de valor de pH entre a saliva e a água. Depois nós vamos falar um pouquinho de sistema tampão para vocês, que é o último experimento que nós vamos fazer. Tudo bem em relação à mensuração do fluxo salivar e análise de pH? Agora nós vamos passar para o segundo experimento. E nós vamos fazer a identificação das proteínas pela reação do biureto. Bom, nós aprendemos na aula que a saliva tem inúmeras proteínas, mais de 300 proteínas, entre elas mucina, proteína rica em prolina, estaterina, cistatina e imunoglobulina, enfim, várias proteínas com funções importantes, principalmente funções antimicrobiana, função de manter a viscoelasticidade da saliva, função de formar película adquirida, né, de ter interação com fosfato de cálcio. Então, as proteínas exercem funções muito importantes na nossa boca. E esse experimento visa identificar a proteína, não o tipo. A gente vai visualizar que tem proteína e nós vamos ter o controle água. Então, nós vamos fazer 2 análises. Eu vou precisar de uma proveta a mais para poder fazer isso. Então, esse aqui vai ser o tubo de ensaio de saliva. Deixa eu colocar S. E o tubo de ensaio controle, que é a água. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar 2 ml de saliva aqui e 2 ml de água aqui. Vou partir disso. Na aula a gente sempre explica para vocês marcarem tudo com caneta, usar um conta-gotas para cada tipo de reagente, né, ou substância que vocês forem usar, para não ter perigo de confundir e estragar o experimento de vocês. Quando eu vou fazer a análise bioquímica da saliva, eu sempre coleto a saliva em gelo, tá? Porque os componentes orgânicos são altamente suscetíveis a alterações de temperatura. Então, manter a proteína, se eu quero fazer uma análise proteica, por exemplo, eu tenho que manter em gelo para manter a proteína íntegra, tá, por um tempo. Depois, se eu for fazer a análise depois, eu devo congelar, tá? Senão, eu vou perder algumas propriedades das minhas proteínas. Então, aqui a gente coletou a saliva da mesma forma que a gente explicou para vocês, usando esse funil e essa gase, e aqui então a gente tem nosso volume para as análises. Bom, então eu vou pegar um pouquinho dessa saliva, eu vou medir, né, numa proveta graduada. Deixa eu virar para vocês, eu já vou virar para vocês enxergarem aqui. Vocês vão ver que sempre forma, no final, eu sempre tenho que olhar rente ao meu olho, um menisco ali, tá? Uma área convexa. A gente fala que o risquinho dos 2 ml tem que estar bem nessa borda, então sempre dá uma impressão que tem um volume um pouquinho maior. Consegui meus 2 ml. E eu vou fazer a mesma coisa com a água. Vou precisar de um conta-gotas. Ah, não vai precisar, porque eu vou usar esse aqui. Esse aqui é minha água. Deixa eu só escrever aqui que isso aqui é saliva, né? Tá um bom exemplo. E esse aqui é o controle. Eu já vou direto com a piceta. Sempre com ela no sentido vertical certinho. Não vou inclinar, porque senão não sai água, tá? Então, mais tá bom. Para o que a gente vai fazer, não vai fazer muita diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó, S saliva, C controle. Vou transferir a minha medição de 2 ml para o tubo de ensaio. Aqui, saliva. Certinho, vamos seguir ali que tá na sequência. Bom, coloquei os 2 ml. Eu vou colocar agora hidróxido de sódio, que é uma base que a gente preparou a 10%.
para alcalinizar, para tornar esse meio alcalino, com pH mais alto. Então, aqui o conta-gotas, cada conta-gota para cada reagente, para não ter perigo de contaminação. Eu vou colocar 15 gotas aqui e 15 gotas no outro. Um pouquinho, daqui a pouco eu vou agitar mais. Tem que misturar bem. Vou colocar mais 15 aqui. Vou agitar bem aqui. A gente usa esse papel de bancada justamente porque muitas vezes escorre alguma coisa, então a gente protege a bancada, usa jaleco, cabelo preso, dependendo, né, do experimento, a gente sempre tá de luva, máscara, tá? Então a gente agita, a gente bate assim no tubo de ensaio para misturar bem, para que essa base se espalhe em todo o líquido. E aqui a mesma coisa para a água. Agora, seguindo a sequência aqui, eu vou colocar 15 gotas de sulfato de cobre. Bom, o que o cobre faz? O cobre, ele interage então com os grupos amina da cadeia das proteínas, as cadeias dos aminoácidos. E com isso, se eu tenho proteína na minha amostra, ela vai corar, tá? Se eu não tiver, ela não vai corar. Então, eu vou colocar 15 gotas, vou fazer esse primeiro, depois eu faço esse, vou deixar de ladinho. Eu vou colocar 15 gotas aqui de sulfato de cobre a 1%. E vou agitar. Demora um pouquinho às vezes para ver se ele tá azulado. Vamos aguardar um pouquinho pra gente verificar, tá? Enquanto isso a gente faz o outro. Vamos fazer agora nesse, pra gente por enquanto ver já adiantar esse aqui. Então agora eu vou colocar 15 gotas nesse. Prontinho, coloquei 15 gotas. E vou agitar, como eu fiz no outro. A gente sempre padroniza tudo entre os grupos para realmente chegar no resultado confiável. Então, agitei. E agora eu vou comparar. Dá um close aqui. Então, a gente viu que na saliva ficou roxa, né? Porque teve essa reação positiva para o biureto. E para a água, que não tem proteína, ficou da cor inicial do reagente, né? Do sulfato de cobre, que é um azul clarinho. A gente consegue ver nitidamente que tem proteína na saliva. Agora nós vamos medir os carboidratos. Nós vamos identificar os carboidratos, que é a reação 3, que é a reação de Molich. Eu já pulei a etapa anterior, que é medir o volume de saliva. Vocês vão estranhar aqui que nós temos 3 tubos. Eu quis fazer um teste. Por quê? Porque detectar carboidrato na saliva é muito difícil, porque a concentração de carboidrato é muito baixa na saliva, aquela que vem do ducto da glândula. Claro que quando a gente come algum alimento e fica resíduo desse alimento na boca, a concentração de carboidrato na saliva total aumenta. Então, para tentar testar isso, essa saliva aqui foi coletada sem ingestão de açúcar, essa foi coletada logo após a ingestão de açúcar e essa aqui é a água. Cada um desses tubos de ensaio eu tenho 2 ml da solução. Então, primeiramente eu vou colocar o alfa-naftol a 2%, uma solução alcoólica. Eu vou colocar 5 gotas, vou fazer isso em todos os tubos e agitar bem para misturar. A gente usa justamente esse papel craft para proteger a bancada, né? Porque às vezes acaba escorrendo mesmo e aí a gente tem que proteger essa área para não contaminar a nossa reação. Aqui então, primeiro eu vou colocar 5 gotas nesse aqui. A gente sempre faz essa batendo no dedo para misturar bem. E 5 gotas nesse. Aqui nem mistura, na verdade. Tudo engrovinhadinho. A gente evita de, muitas vezes, como o volume é pequeno, de ficar escoando pela parede. Mas inevitavelmente, às vezes, algumas gotas escorrem. É por isso que a gente tem que agitar, né? Para poder descer tudo. Então aqui, 5 gotinhas em cada um. Agora eu vou fazer um por vez. Nesse momento agora é importante usar luva porque eu vou colocar um ácido concentrado, que é o ácido sulfúrico. A gente usou luva em tudo por uma questão de boas práticas laboratoriais, né? Só não usei mesmo a máscara porque é um vídeo e fica difícil entender
o que eu falo. Mas o certo é sempre usar luva, mas nesse experimento especialmente é importantíssimo usar a luva por causa do ácido. Então eu vou medir 2 ml de ácido sulfúrico. E aí eu vou medir 2 ml aqui numa proveta e vou colocar. Na hora que eu colocar, eu vou deixar, nesse caso, escorregar mesmo, escoar pelas paredes laterais do tubo, porque eu não posso misturar, porque colocando o ácido sulfúrico eu vou ver 2 fases sendo formadas, uma mais densa e uma menos densa em cima. Aí depois, quando vocês verem como vai ficar o tubo de ensaio, vocês podem tentar procurar o porquê, o que ficou na porção menos densa, o que ficou na porção mais densa, o que o ácido fez. Bom, então vamos medir 2 ml. Deixa eu só ver a gradação aqui, que tem que ser voltada para mim, porque senão não enxerga. Então eu vou fazer isso aqui. Vou deixar lentamente ele escoar pela parede lateral do tubo até terminar esse volume de 2 ml. Aqui a gente vê então que formam 2 fases. O anel roxo ele tem que ficar entre as fases. A gente vê meio mexendo um pouquinho o tubo pelo reflexo da luz, mas aqui realmente está bem difícil de enxergar qualquer tipo de halo roxo, tá? Então praticamente está abaixo do limite de detecção pelo esse método visual. E vou tentar fazer agora nessa saliva onde houve ingestão de açúcar, tá bom? Para ver se vai fazer diferença, se o resíduo de açúcar que ficou na saliva pode ser detectado. Tudo bem que essa minha doadora tem um fluxo salivar super bom, então o processo de limpeza da boca dela é bem rapidinho. Bem devagar. Ver se a gente vê alguma diferença, mas nada. É algo bem tênue mesmo. Realmente nada de resíduo na saliva de carboidrato, não. Só pra gente, então, eu experimento que não deu pra ver muita coisa. Vocês podem colocar no relatório de vocês. Esse é saliva 2, que é saliva após ingestão de açúcar. Mas a gente não consegue visualizar nada muito nítido, não. Ficaria um halo meio roxeado aqui, que dependendo do jeito que a luz incide, às vezes fica um pouco amarelado, assim, mas realmente não tem nada. Vamos fazer na água só pra a gente mostrar que na água não vai acontecer absolutamente nada. Então, aqui a água. Aqui a gente não consegue nem formar de fato 2 fases, né? Porque não tem proteína, não tem conteúdo orgânico. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Mas realmente, ó, minha segunda tentativa não mudou muito não. Tá bom? Então vocês podem falar no relatório que não foi possível visualizar com nitidez um halo roxo entre as 2 fases, demonstrando que a quantidade de carboidrato na saliva é muito pequena. Qual que seria a lógica, né? O ácido, primeiro que ele torna o pH do meio baixo, então isso também favorece a visualização. E para aqueles carboidratos, né, maiores, ele quebra as ligações glicosídicas, permitindo que o alfa-naftol desidrate esses carboidratos, formando hidroxifurfural, hidroximetilfurfural ou furfural, que vai dar essa coloração arroxeada no limite entre as 2 fases. Agora nós vamos para o quinto experimento, que é detectar cálcio. Bom, eu já medi aqui 5 ml de saliva, 5 ml de água e eu vou colocar esse volume então em um becker. Só que agora
eu vou diluir essa saliva. Então, eu coloquei 5 ml de saliva e vou colocar 5 ml de água. E aqui eu também vou dobrar a água. Então, eu estou diluindo a saliva, tem 5 ml de saliva, 5 ml de água. E eu vou fazer a mesma coisa com a própria água. Vou fazer primeiro da saliva, depois eu pego da água. Bom, tô seguindo a sequência do roteiro. Eu tenho então uma solução com 10 ml, sendo 5 saliva, 5 água. Eu vou alcalinizar também usando hidróxido de sódio com 2 gotas. E eu tenho que agitar com a minha mão aqui assim, tá? Bom, na sequência eu vou colocar então uma gota desse corante aqui, que é o preto de ericromo. Estou vendo que tá ficando uma cor meio roxeada aqui. Que é a cor do corante, quando diluído nessa proporção. Aqui eu tenho uma bureta. Ela está preenchida com 25 ml, ele está inteirinha preenchida. Ele tem 25 ml de EDTA. EDTA, ele interage com cálcio. Ele é um quelante, depois vocês vão estudar o que é um agente quelante. Então ele liga ao cálcio. Então quanto mais cálcio eu tiver aqui, um volume maior de EDTA eu vou usar. E qual que vai ser meu parâmetro? Meu parâmetro é visual, é qualitativo, não é nada quantitativo. Há métodos para quantificar, que a gente só vai visualizar. Então, eu vou abrir essa torneirinha, vou verter a solução de EDTA 10 milimolar até essa cor que está roxa, faz um zoom aqui pra mim, ficar um azul acinzentado. Quando ficar, eu vou fechar a bureta e vou medir o volume que eu gastei de EDTA. Então, vamos lá. E para fazer isso, eu tenho que ficar agitando para proporcionar a mistura da solução. Ainda tá roxo, podemos colocar mais. Aqui tem que tomar cuidado porque tem que abrir devagarzinho, né? Já tá começando a mudar a cor, acho que mais um tiquinho, já tá bom. Como eu falei pra vocês, é um método qualitativo, né? Semi-quantitativo, nada de muita precisão, mas pelo menos visualmente vocês conseguem enxergar. Então aqui a gente percebe a cor, ela no começo era lilás, agora tá um azul acinzentado. E se a gente dá um foco aqui na bureta, nós usamos em torno de 7 ml. Aí a gente tem que fazer uma conta, tá? Se vocês seguirem no roteiro. Então nós vamos para o cálculo da quantidade de cálcio por ml de saliva. Para isso a gente usa essa conta aqui. Então a massa molecular do cálcio é 40,08 grama por mol. A gente multiplica pelo volume de EDTA que foi usado, 7 ml, e a concentração de EDTA usada que a gente já tem, que é 0,010 molar, né? Tava em milimolar, a gente converteu para molar. E divide isso pelo volume da amostra, que no caso nós usamos 5 ml de saliva. Então, se a gente fizer essa conta 40 multiplicado por 7 multiplicado por 0,010 e dividir por 5, ao final vai dar em torno de 0,56 grama de cálcio por litro ou 0,56 miligrama de cálcio por ml de saliva. É mais fácil usar em ml, que é um volume mais palpável pra gente. Então, no caso, a saliva desse doador tinha em torno de 0,56 miligramas de cálcio por ml. Aí vocês têm que olhar lá na minha aula para ver o quanto que eu falei que tem mais ou menos de cálcio na saliva, para saber se esse parâmetro aqui está dentro daquilo que eu dei ou não, tá bom? Agora eu vou fazer o controle. Aqui tem 10 ml de água. Vocês vão perceber que não vai mudar nada, não vai dar nem pra fazer porque não vai ter a cor lilás, tá bom? E aí vocês vão perceber que nem lilás vai ficar, tá? Então não tem nem como a gente fazer esse teste, mas eu fiz só para vocês terem a noção. Tudo bem? Agora nós vamos para o último experimento, que é a análise da capacidade tampão.
A gente sabe que vários componentes salivares podem ter uma relação com a capacidade tampão, como proteínas, fosfato e bicarbonato, mas o mais importante deles é o bicarbonato, como eu expliquei na aula. E ele é importante porque todo momento que, por alguma situação, seja pelo metabolismo das bactérias que produzem ácidos ou pela ingestão de alimentos ácidos, o pH da saliva ele cai, isso pode causar danos tanto à mucosa quanto à estrutura dentária. Então o bicarbonato ele ajuda para tentar manter ou recuperar o mais rápido possível o pH para o seu valor inicial, que geralmente na saliva, como a gente viu na fitinha de pH, em torno de 7. Então nesse teste aqui, eu nem vou fazer o grupo controle, que é a água, porque vocês viram no experimento do cálcio que nem cora, então eu não vou nem perder tempo de demonstrar isso. Aqui, nesse becker, eu já tenho 10 ml de saliva e 10 ml de água, então eu diluí para facilitar a visualização, tá? A gente faz isso nos dois experimentos, que a gente mexe com corante. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar uma gota desse marcador aqui de pH, que é a solução de alaranjado de metila 0,2%, que é essa daqui. Bom, o pH aqui está em torno de 7, como a gente mediu. Nessa minha bureta aqui, eu tenho ácido lático, a 0,1 normal, tá? O que acontece quando o ácido lático é inserido aqui? O pH da saliva vai cair. Quando ele cai em torno de 3,7, essa solução que está laranja, como vocês podem perceber aqui, vai ficar um rosa meio salmão. Então, quanto maior o volume de ácido lático que eu inseri, quer dizer que maior é a capacidade de tampão, porque mais difícil vai ser para chegar nesse valor de pH mais baixo, que é 3,7. Então, se a gente fizesse na aula prática, daria para comparar os grupos. Quanto maior o volume de ácido lático usado para chegar do 7 para o 3,7, maior a capacidade de tampão. A gente coloca um parâmetro aqui numérico que a capacidade de tampão boa é acima de 40. Por quê? Porque a gente expressa a capacidade de tampão pelo volume de ácido usado, né? A gente multiplica por 10, tá bom? Então vamos lá, porque é o 10 ml de saliva que eu tenho. Então aqui está a minha solução, contendo então uma gota de alaranjado de metila. E aqui a minha bureta com ácido lático. O ácido lático é um ácido que é produzido pelas bactérias, tá? Ele representaria então o metabolismo bacteriano. Eu vou começar a verter aqui, abrir, sempre devagarzinho. Ui, devagarzinho, Ana Carolina. Essa bureta é mais chatinha que a outra. Eu vou sempre mexendo, senão eu coloco um monte e não deu tempo nem de reagir. Ah, já mudou aqui, ó. Eu vou dar um zoom pra gente ver, tá? Aqui, pega. Olha a cor, então ficou um salmão, né? O mais pro rosa. Antes estava aquele laranja mais amarelado, agora já tá voltado mais pro rosado, né? Um laranja mais salmão. Vamos ver quanto que a gente gastou de volume aqui. Em torno de 5 ml, aqui tá pegando bem aqui, ó, mas em torno de 5 ml. Então eu multiplico isso pelo volume de saliva inserido, que no caso eu inseri um volume de 10 ml, então a capacidade de tampão desse doador é 50, então está acima daquilo que a gente considera como boa capacidade de tampão. Então esse é o experimento para mostrar. Quem que é o principal responsável? O bicarbonato. Bom, gente, então para finalizar a aula de hoje, vocês vão seguir esse vídeo roteiro, então vocês vão fazer aquela atividade de medir o fluxo salivar, colocar numa tabelinha bonitinha. Aí vocês vão descrever tudo o que eu fiz e o resultado que eu obtive, que é um resultado visual, colorimétrico para a maioria das reações. E para cada uma delas, onde eu medi um componente salivar, vocês vão falar qual que é a função e a importância desse componente salivar. E aí vocês vão inserir isso dentro do relatório, junto com as outras atividades que nós vamos colocar aí no E-Disciplina durante esse semestre, para entregar a mim, então, ao final do semestre. Tá bom? Muito obrigada!